crianças agora e o assunto é alimentação dos pequenos. Porque quem tem criança em casa sabe que a hora das refeições nem sempre é fácil, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, não estou com fome e tudo isso pode causar diversos problemas no desenvolvimento das crianças. Por isso, hoje, aqui comigo no estúdio está o nutricionista e chefe de cozinha, o André Luiz da Silva. Seja muito bem-vindo aqui ao Santa Catarina no ar, André. Bom dia para todo mundo, Vanessa. E sim, esse momento às vezes causa um pouco de pânico em todo mundo, né? E a gente sabe que nem sempre todo mundo, todos os pais têm aquele tempo que se deveria ter para dedicar a esse momento que é tão especial e importante, não só no desenvolvimento da criança agora, no começo da infância, mas para a nossa vida adulta, porque a gente acaba desenvolvendo todas as nossas memórias gustativas nesse momento. Queria que você me falasse os principais erros ou como, né, o principal comportamento aí, problemas na cozinha aí com as crianças, né, na alimentação das crianças. Então, na verdade, esse A gente tem aqui, inclusive, ó. A gente tem alguns, né, aqui que a gente citou, que seria a falta de apetite. Na verdade, respeitar esse momento, que às vezes a gente fica com aquela nossa concepção na antiga dos pais, dos avós, que você tem que comer tudo, se você não esvaziar o prato, você não vai fazer outra atividade. Então, esse processo de não forçar também e respeitar o momento da criança. Uma pressão ali, né? E uma pressão porque isso vai gerar, na verdade, até mesmo um trauma e vai fazer com que a criança veja aquele momento como um momento de pânico. Então, ela pode chorar, pode se sentir, né, realmente pressionada e não vai querer se alimentar. Então, esse é um momento que a gente tem que respeitar realmente. A perda de foco durante a refeição, hoje em dia até a gente sabe que com tablets, com televisão, às vezes para esse momento ser um momento de fazer com que a criança pelo menos consiga uma colherada, Sim. Os pais ficam correndo atrás das crianças e na verdade a gente tem que ter um negócio que a gente chama muito de atenção plena para esse momento. O que seria isso? A gente sentar à mesa e tentar fazer essa refeição com o seu filho em casa, porque ele vai saber e memorizar que é o momento de você fazer a refeição, né? Antigamente era muito assim, né? O pessoal tinha que sentar à mesa todo mundo junto para comer. É só voltar aquele tempo de antigamente e colocar Por em isso que eu prática. falo de a gente dedicar pelo menos um pouquinho de tempo, se você tem filho, né, de fazer esse momento prazeroso, de reforçar, né, algo positivo quando a criança aceitar o alimento para dizer alguma palavra positiva e não tornar esse momento um momento de brincadeira, onde o tablet vai ser, né, a gente já almoça todo dia, não tem tempo, já acaba comendo com o celular. Então, tornar esse momento prazeroso, momento de família, momento de criar o vínculo, né? Agora, substituir o almoço mesmo, a comida, por um lanche, isso é certo? Pode? Em alguns momentos, não? O que você diria? Olha, eu acho que em alguns momentos a gente pode sim substituir, né? Mas não tentar pular as refeições, mas não precisa necessariamente fazer com que a criança tenha que comer 5 vezes ao dia, né? A nutrição tem olhado muito para isso e visto que não é necessariamente a gente comer 5 vezes ao dia e sim respeitar os momentos como a gente falou. E sim, a gente pode substituir, mas tentar fazer um lanche que tenha uma qualidade nutricional um pouco melhor, que tenha aí um equilíbrio de um pouquinho de fibra, um pouquinho de verdura, tentar esconder alguma verdura se a criança não gosta no meio, ou trabalhar algumas cores também é legal, mas a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso também. Rejeição aos novos alimentos, que eu acho que é uma coisa que é super importante a gente também respeitar, mas não desistir, né? Se a gente tem ali em algum momento, você deu abacate pelo menos para uma criança. Existem crianças que a gente sabe mesmo, até mesmo uma festinha ou num colégio, às vezes as crianças são mais ativas, menos ativas e a gente tem que respeitar isso. Você deu abacate, ela não gostou, tenta mais umas 15 vezes, né? Os estudos mostram que são mais ou menos 15 vezes. Olha isso. só, não desistir na primeira, hein? Isso, não desista na primeira e tentar de formas diferenciadas, né? Mas sempre colocando ele e não desistindo desse alimento, que às vezes a gente fica frustrado, meu Deus, eu amo abacate, ele não ama, como que pode, né? Isso. O desinteresse pelos alimentos, como eu falei, né? Às vezes a gente acaba substituindo e trazendo esse momento como se fosse um momento de brincadeira e não é um momento de brincadeira, é um momento sério, porque a gente está falando de nutrição, de crescimento, é um momento que as crianças precisam de mais de proteínas, de carboidratos ali, de fibras, então e micronutrientes que a gente tem nas plantas, né, nos vegetais, magnésio, cálcio, enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas a gente precisa trabalhar as cores, os sabores, né, que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento nessa fase que é super acelerado também, tá? E deficiência na participação alimentar da família é o que eu falei, né? Se você tem filho, você sabe que você vai precisar dedicar um pouquinho de tempo para essa criança. Então, consequentemente,
tornar este momento um momento de criar o elo, né? A gente sabe, os estudos até mostram, de desenvolvimento infantil, que é um momento muito importante, principalmente até os 5 anos, para a formação e crescimento da criança, que ela se alimente bem. Estar junto. Para a gente finalizar rapidinho, as dicas que você dá para os pais que têm crianças em casa, então. Deixar a criança, tem até um método BLV, BLW agora, que você pode deixar a criança tocar o alimento, né? Então, não necessariamente triturar e liquidificar tudo para que ela conheça formas, sabores, para que a gente veja, de repente, se ela tem alergia ou rejeição a algum alimento. Porque às vezes a gente tritura tudo, acha que é mais fácil, mas a criança não vai despertar os sentidos de cores, sabores e formas. Essa seria uma grande dica. Legal, muito obrigada pela sua participação aqui. Nos alimentemos melhor, então, né, Por André? favor. Obrigada, viu? Bom dia Obrigado. para você. Bom dia também.